pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Regiane e aqui falamos sobre livros. Antes de a gente começar a resenha de Harry Potter e a Ordem da Fênix, eu preciso trazer para vocês que os 2 box de Harry Potter estão em promoção nessa semana da Black Friday. Tem o box Harry Potter, edição Pottermore, que tem os 7 livros com uma cartela de adesivos. Ela antes estava R$ 499,90, agora está saindo por R$ 270,66. Está quase 50% de desconto. O meu box, que é os livros que eu tenho, não está em promoção, não tem nem mais a edição dele, mas tem essa edição da Pottermore e tem a outra edição que é Harry Potter Premium Vermelho, com os 7 livros em capa dura. Este saía por R$ 699,90 e está por R$ 374,21. São os livros em capa dura. Vou deixar os links aqui embaixo se vocês quiserem adquirir. Se vocês comprarem por meio dos meus links, vocês não vão pagar nada a mais, mas vocês vão me ajudar a ganhar uma pequena comissão. Então assim vocês me ajudam e ajudam o canal. E vamos para a resenha. Hoje eu resolvi fazer esse vlog de leitura que provavelmente vai ser dividido em algumas partes, porque eu não vou ler este livro inteiro em uma semana. Eu estou lendo Harry Potter e a Ordem da Fênix. Vou resumir algo que eu já falei algumas vezes aqui no canal, mas eu vou resumir a minha história com Harry Potter. Eu, quando nova, gostava muito de assistir aos filmes, nunca cheguei a ler todos os livros. Se eu não me engano, eu li apenas 2, que foi A Pedra Filosofal e O Enigma do Príncipe. Foram os únicos livros de Harry Potter que eu li na adolescência, mas os filmes eu assisti a todos. Porém, faz muito tempo que eu assisti. Alguns filmes eu não lembro muito, como, por exemplo, A Ordem da Fênix, que foi um filme que eu assisti só uma vez. Eu lembro que eu tinha um DVD pirata com a qualidade de cinema, então foi assim que eu assisti a Ordem da Fênix, depois nunca mais eu assisti. E eu ganhei de presente há uns 3 anos, se eu não me engano, do meu marido, box de Harry Potter, e eu venho lendo os livros devagarzinho, sem muita pressa, estava sendo quase um livro por ano, mas este ano eu consegui ler o Cálice de Fogo e estou lendo a Ordem da Fênix, que provavelmente eu vou terminar lá para o final do ano. Porque, né, é super pequenininho, petititinho o livro. É igual a Corujinha do Rony, é pitch, é bem pitch o livro. Eu vou falar pra vocês um pouco do que eu tô achando até o momento. Eu estou na página 174. Confesso que as 130 primeiras páginas foi bem arrastado. Como tem encheção de linguiça essa história. Primeiro que o Harry é insuportável. Eu já fui adolescente. Eu sei que a adolescência não é fácil, ainda mais o Harry com 15 anos de idade, vivendo com uma família que não gosta dele, cheio de problemas para um garoto de 15 anos. Ele tem problemas desde os 11, né? Problemas que significam correr perigo de vida. Mas ele tá muito insuportável nesse livro, gente. Que menino chato. O Harry, ele é assim. Eu não pedi para Voldemort vir atrás de mim. Eu não pedi para enfrentar Voldemort. Eu não pedi para os meus pais terem ido de arrasto. Eu não pedi para ser o Harry Potter. Basicamente, ele repete esse discurso várias vezes durante essas 130 páginas. Porém, quando o nosso garoto estrelinha não é o centro das atenções, ele muda o discurso. Fui eu que enfrentei Voldemort durante todos esses anos. Fui eu que vi Cedrico ir de arrasta. Fui eu que sobrevivi ao Voldemort várias vezes durante esses anos. Porque não estão me incluindo nos assuntos, porque estão me deixando de lado. Eu sou o que mais merece tudo isso. O Harry, ele é extremamente contraditório, né? Quando ele não é o centro das atenções, ele quer ser. Mas quando ele é o centro das atenções, ele não quer ser. Adolescentes. E é muito irritante, gente. O Harry, eu gosto muito do Harry dos livros, porque ele é diferente do Harry dos filmes, né? O Harry dos filmes é um bundão,
que não sei como sobreviveu durante todo esse tempo. Já o Harry dos livros, ele é cheio de personalidade, ele é muito determinado, ele não pensa para falar, o que ele tiver que falar, ele fala na cara. Ele enfrenta o Draco de cabeça erguida e não com o rabinho entre as pernas, igual o Harry do filme. Ai, mas ele tá muito chato, pelo amor de Deus. Aí a Hermione também é outra que me estressa. Pra mim, eu nunca imaginei, porque a Regiane, de seus 12, 13, 14 anos, era fã do Harry, né? Do Harry, na verdade, eu sempre tive uma queda por vilões, então o Draco era o meu crush. Era o Draco por quem eu era apaixonada, porém eu gostava do Harry, né? O protagonista. Mas a Regiane, agora de 30 anos, está encantada com o Fred e George, desde o livro passado, desde o Cálice de Fogo. O Fred e o George são os melhores personagens que há nos livros. Eles são muito divertidos, eles são muito inteligentes, sabe? Eu gosto muito dos dois, sabe? Pra mim, os dois deveriam ser os protagonistas dessa história. O Rony é o alívio cômico. Pra mim, o Rony, ele é o alívio cômico desde os primeiros livros. A Hermione, ela é meio chatinha, meio incompreendida também e muito intrometida. O menino que quer cuidar da vida de todo mundo. Mas pra mim, os protagonistas são o Fred e George. Esses dois são maravilhosos. Quando eles aparecem, prende totalmente a minha atenção na história. Só que outra coisa que eu não imaginei que iria ter a minha atenção é como eu tenho dó da Molly Weasley. Gente, ela tem 7 filhos. 3 deles já são adultos. 3 deles já são adultos. Já tem a vida deles, já tem o trabalho deles. Mesmo assim, como mãe, ela se preocupa com eles. Ao mesmo tempo, ela tem 4 filhos dentro de casa, que ela tem que dar conta, que ela tem que cuidar, ela tem que ter atenção. O Fred e o George não colaboram com a coitada. Ela tem um marido e agora ela tem toda a galera da Ordem da Fênix para cuidar também. Essa mulher só lava, só passa, só cozinha, só faz as coisas, tem que ir no Beco Diagonal comprar os materiais de todo mundo, porque esse povo não pode ir. Tudo bem que tá, Voldemort tá solto, mas que dó que eu tenho dela. A Regiane adulta agora se compadece da Molly. Ô, mulher que trabalha, ela não tem um pingo de paz. Ela também tá um pouquinho chata nesse começo da história, mas é compreensível. Essa mulher é sobrecarregada e me partiu o coração quando ela teve que abrir lá a escrivania, que eles estão na casa dos Sirius, onde é a Ordem da Fênix, né? E ela tem que abrir a escrivania para tirar o bicho-papão de lá. E o bicho-papão se transforma em todos os filhos, no marido e no Harry mortos na sala. E ela se debulhando em lágrimas. Ai, gente, eu tenho muita dó da Molly. Hoje eu compreendo a Molly, né? Eu, como adulta, eu compreendo a coitada da Molly. E o Sirius, né? Outro personagem, assim, eu não sei se eu amo ou se odeio, porém o Sirius, gente, ele é aquele adulto que é um eterno adolescente. Não tem nem um pouco de maturidade, é extremamente rebelde, ele é mais rebelde que o próprio Harry. Então o Sirius, ele dá um pouquinho de vergonha alheia e me estressa em alguns momentos. Ainda bem que temos um Lupin, né? Sempre quando o Sirius está aprontando, temos um Lupin ali para equilibrar a cabecinha desmiolada do Sirius Black. Bom, eu falei esses pontos, né, que eu gostei da história, o que me incomodou. Resumindo, né, para quem não conhece, eu acho meio impossível, né, se você tá assistindo esse vídeo é porque você conhece Harry Potter, mas basicamente o Harry, ele usou magia para proteger o primo, logo no começo do livro, dos Dementadores. Aí ele tem que ir a julgamento, e até esse tempo do julgamento, ele vai para a Ordem da Fênix, que é a casa dos Sirius, onde estão todos reunidos, todos aqueles que se juntaram e que acreditam no Harry, que o Voldemort voltou. Porém, o Ministério não acredita no Harry, o Ministério tá espalhando falsas notícias de que o Harry é só uma estrelinha inventando histórias, e eles estão negacionistas a respeito do Voldemort. E agora eles chegaram na escola, a Luna apareceu para aquecer meu coração, e o que me desbloqueou uma memória. Eu estava falando até sobre isso com meu marido, de que quando eu tinha meus 12, 13 anos, na época do Orkut, eu tinha um fake da Luna Lovegood, né? Que eu e meus amigos, a gente gostava de Harry Potter, e eu tinha uma amiga que era Hermione, eu tinha um amigo que era o Rony, a gente meio que se intitulava assim, né? Quem nunca? E eu tinha um fake da Luna Lovegood, e nesse fake eu lembro que tinha outros perfis que eram doações de fotos.
Quem lembra dessa época? Alguém aí já fez parte dessa bolha? E eu tinha um perfil que era de uma menina que colocava as fotos da Luna Lovegood e ela pintava o cabelo da Luna no Paint e alguns no Photoshop de várias cores. Gente, me desbloqueou essa memória. Eu sou muito dinossauro da internet, tá? Eu sou da época do Orkut, do MSN, que a gente criava perfis fakes pra fingir que a gente era os personagens e viver o nosso sonho adolescente. E este é a minha opinião inicial das 170 páginas de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Me desbloqueou muitas memórias, tô gostando, tô me irritando, tô me estressando e tô tendo momentos de alívio com alguns personagens. Segui lendo Harry Potter, já se passaram alguns dias e eu li 100 páginas. E nessas 100 páginas acontecem bastante coisas. Primeiro que o Harry está descontando toda a sua frustração. Ele está deixando os hormônios adolescentes falarem mais alto porque ele está descontando tudo nos amigos. Eu tô com dó da Hermione e do Rony. Se eu fosse eles, já tinha dado um chega pra lá no Harry há muito tempo, porque ele está insuportável. E isso fica muito claro quando ele tem a briga com o Simas. Ele acabou de chegar em Hogwarts, eles estão lá no dormitório, e o Simas vai comentar com o Harry sobre a mãe dele acreditar no Profeta Diário. Aí o Harry explode. No fundo, eu entendi que o Simas, não sei, posso estar errado, quando eu chegar lá no final, talvez eu descubra, mas no fundo eu acredito que o Simas acreditava no Harry, que ele não concordava com a mãe. Porém, o Harry já foi atacando a mãe do Simas para ele, aí ele ficou na defensiva. Então os dois tiveram uma briga. E depois o Harry descontou também no Rony e na Hermione, até que os dois pediu para ele parar. Ele deu uma acalmada, mas ainda tá bem explosivo. Se você tem filho pequeno e tem medo de saber como ele seria um adolescente ou como vai ser a adolescência, leia Harry Potter. Você vai saber muito bem como é um adolescente. J.K. Rowling foi brilhante ao descrever os adolescentes deste livro. Temos a professora Dolores, tivemos a aula com ela, né? Uma mulher bem esquisita, que já veio colocando a sua ditadura, porque basicamente é isso que o Ministério está fazendo em Hogwarts. Ele está colocando uma ditadura em que os alunos não podem nem questionar as matérias, nem questionar o conteúdo. Tem uma cena que a Hermione fala sobre algo que ela leu da matéria de defesa contra as artes das trevas, e a Dolores diz para ela que ela não deve questionar, que ela só tem que aceitar o que está escrito no livro. E ela implementou na aula dela que eles vão ter apenas aula teórica, que eles não vão praticar. E eles estão na fase, né, de fazer aquela prova do NOM, que é Níveis Ordinários de Magia, que é uma prova bem importante para eles. E é uma prova prática, não é uma prova teórica. E eles vão ter que chegar no dia dessa prova sem ter praticado nada de defesa contra as artes das trevas, baseada só na teoria. Então as chances de dar muito ruim é 100%. Então os alunos estão todos desesperados. O Harry está mais bocudo do que nunca. Ele não consegue segurar a língua dentro da boca. E por isso ele pegou uma semana de detenção com a Dolores. Depois pegou mais uma semana de detenção e depois mais um dia de detenção. O Harry está incontrolável. E para piorar, o Sirius continua me irritando. Ele fez uma coisa muito maldosa, assim, que eu achei. No começo do livro, a Molly briga com o Sirius porque ela disse pro Sirius parar de tratar o Harry como se ele fosse o Tiago. Que o Harry não é o Tiago, o Harry não é o melhor amigo do Sirius. E agora, né, o Sirius conversa com o Harry, com o Rony, Hermione, pela lareira, ele aparece lá. E aí ele quer muito ir na visita que os alunos vão para Hogsmeade. Só que a Hermione e o Harry não quer que ele vá porque eles desconfiam que o Lúcio Malfoy sabe que ele esteve na plataforma com eles quando eles entraram no trem, porque o Sirius foi, né, de cachorro acompanhando eles. E eles desconfiam isso por algo que o Draco diz.
Então eles não querem que ele vá para Hogsmeade porque eles temem Draco reconhecer os Sirius ou até o mesmo Lúcio Malfoy estar por lá, alguma coisa assim. E aí o Sirius não gosta e fala pro Harry que ele está a cada dia mais diferente do Tiago e fica emburrado e some. Isso me doeu, coitado do Harry, ele não precisava disso. O menino já tem problema demais, embora esteja sendo um adolescente muito chato. Eu vou falar sobre isso até o final do livro. Sirius foi muito cruel ao falar isso, então mostra o quanto Sirius está totalmente desequilibrado da cabeça, né? O coitado também passou muito tempo em Azkaban, então mostra que 100% normal ele não está. E eu sigo lendo, conforme eu comecei, eu tava bem travada na história, demorei a engatar, como eu falei pra vocês, mas agora, gente, eu não consigo parar de ler, tá muito bom, tá muito interessante, eu tô me divertindo horrores. O Rony já é o goleiro da Grifinória. A Angelina também tá me divertindo bastante com as histerias dela pelo Harry estar em detenção e não estar podendo participar dos treinos da Grifinória. E eu parei na parte em que Hermione sugere ao Harry para ele ser o professor deles de defesas contra artes das trevas. Afinal, quem foi o único que enfrentou o Lord Voldemort? Harry. Quem melhor para ensiná-los a se defender do que o Harry? Então eu parei nesta parte. Vou ler mais um pouco e depois eu volto para comentar mais. Bom, pessoal, vou finalizar então a resenha. Eu já terminei a leitura. Já comecei o Enigma do Príncipe. Eu terminei este livro antes do que eu achei que terminaria, né? Porque eu pensei que eu terminaria em dezembro, mas acho que eu terminei ele no começo de novembro. E não é o meu favorito, tá? É um livro para fã, tem uns momentos dele que são divertidos. Eu gosto muito do Fred e o Jorge, eles para mim são um refresco toda vez que eles aparecem. Tenho dó do Rony e da Hermione nesse livro, porque o Harry é uma patada atrás da outra. A forma como ele trata a Luna também é horrível. E ele reclama do Draco, né? A forma como o Draco trata os amigos dele. Mas o Harry não é muito diferente com as pessoas que não fazem parte do círculo de amizade deles ou as pessoas diferentes, como a Luna Lovegood. No final do livro, o Harry se redime um pouquinho com a Luna, mas ele foi bem babacão o livro todo com ela. O que acrescenta a história mesmo deste livro é algo que dava para ser resumido em 3, 4 capítulos. É o maior livro da saga e apenas 3 ou 4 capítulos aqui é o que acrescenta alguma coisa à saga Harry Potter, à história dele com Voldemort. O resto é tudo encheção de linguiça. Eu falo que é um livro feito para fã porque você entra nesse livro e você vive um ano inteiro em Hogwarts. Neste livro, a JK, ela descreveu tudo assim com muitos detalhes, desde o começo ao fim do ano letivo. Algo que eu tô vendo diferente no Enigma do Príncipe. No Enigma do Príncipe, ela está sendo mais objetiva, não tem tanta encheção de linguiça. Valeu a leitura, assisti ao filme, acho o filme bem inferior comparado aos livros, continuo reforçando que os livros de Harry Potter são melhores do que os filmes. Já coloquei ele aqui no meu caderninho, então esse ano eu consegui ler Harry Potter e o Cálice de Fogo, A Ordem da Fênix e vou conseguir ler o Enigma do Príncipe, deixando as Relíquias da Morte apenas para o ano que vem. Tô animada com a série, quero muito assistir a série, espero que ela seja fiel aos livros. Algo também que me incomodou um pouco na história é que tem muita ajudinha de roteiro, tem muito roteiro preguiçoso. Quando a Umbridge mesmo revela pro Harry que apenas a lareira dela não está sendo monitorada, eu achei aquilo entregue de bandeja pro Harry. O espelho também que o Sirius entrega pro Harry ficou por aquilo mesmo, e parece que só no final do livro que a JK se lembrou dele, resolveu dar uma ceninha para aquele espelho, sendo que aquele espelho poderia ter sido útil. Se o Harry tivesse usado o espelho, nada daquilo teria acontecido. Eles não teriam ido pro ministério, não teriam encontrado o Voldemort, não teria acontecido nada daquilo, o Sirius não teria morrido, muita coisa teria sido evitada se ele tivesse simplesmente usado o espelho. Mas enfim, é isso, valeu a pena a leitura. O universo de Harry Potter é legal, é gostoso, mas não dá pra levar muito a sério. Quando você lê Harry Potter na adolescência,
Parece ser um livro assim bem legal, bem sério, mas depois de adulto você vê que realmente é um livro para criança. Mas vale a pena a leitura. E assim que eu terminar de ler O Enigma do Príncipe, eu trago para vocês também uma pequena resenha. Se inscrevam no canal, nos vemos nos próximos vídeos e tchau, tchau!